propagar o Evangelho nas ondas da internet. Um ministério especial. Um novo tempo. Uma nova forma de evangelizar. Tecnologia avançada. TV com imagem e som de qualidade. Rádio web transmitindo em 64K estéreo. Mantenha você conectado na palavra de Deus, transmitindo as boas novas de salvação em Jesus.
Meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Glória a Deus. O Salmo 19, os versos 7, 8, 9 e 10, dizem assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Louvado seja Deus. Convido a igreja a se colocar em pé e louvaremos a Deus com o hino A Certeza do Crente, 105 do nosso inário. A Certeza do Crente. Cantamos pela manhã e voltaremos a louvar a Deus com este hino. A Certeza do Crente. A paz do Senhor, meus irmãos. Se revelou.
Os irmãos podem sentar. Queridos, sejam todos bem-vindos à presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos nessa noite com o propósito de adorar Deus verdadeiro, Deus fiel. Saiba que este lugar não é outro senão a casa de Deus, que é onde Deus se revela a nós, seja pela palavra de Deus, seja através do Espírito Santo, que habita em nossos corações. É local de comunhão, é local em que nós viemos aqui e seremos transformados pela ação milagrosa e poderosa de Deus. Com certeza, queridos, nós sairemos daqui diferentes. Nós sairemos daqui, se chegamos tristes, sairemos alegres. Se chegamos cansados, vamos sair com as nossas forças renovadas. Se estamos sem esperança, saiba que nessa noite Deus vai renovar a nossa esperança, a sua esperança. Que nessa noite Deus vai manifestar a sua graça sobre nós. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, para que a gente possa ler a leitura alternada no livro de Judas. A Epístola Universal de Judas, penúltimo livro da Bíblia, apenas um capítulo. Nós vamos ler do versículo 5 até o 16. Leitura alternada, eu lerei os versículos ímpares, a congregação lerá os versículos pares. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele.
Amém, queridos. Peço que os irmãos que estão chegando adentrem ao templo. Nós vamos orar neste momento, querido, e eu queria que você orasse pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Fale aquilo que Ele quer falar, aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos ou aquilo que achamos que devemos ouvir, mas que o Senhor fale o que Ele quer falar conosco. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Tua misericórdia, Senhor, é infinita, o Teu amor é insondável, a Tua graça, Senhor, é eterna, Pai. E nós estamos debaixo dessa Tua maravilhosa graça sobre nós, Senhor. Queremos, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o poder de Deus seja manifesto em nossas vidas, Senhor. Tira aquilo que não Te agrada, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas cometidas por palavras, por ações, por pensamento, por omissão. Senhor, vem nos lavar, Senhor, com o sangue do Cordeiro, Deus. Faz-nos cada dia uma vida nova, Senhor, que a gente possa viver em novidade de vida, que a gente possa resplandecer a presença de Cristo nessa terra, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, seja um farol anunciando Cristo para este mundo, Senhor. Que a gente possa brilhar nas trevas, Senhor. Que a gente seja luz em meio às trevas. Que a gente seja sal, Senhor, para dar sabor a este mundo, Pai. Usa o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Recebe os nossos cânticos, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Apesar de nós mesmos, Deus, mas nós entregamos a Ti o nosso louvor. Que esse culto seja dedicado exclusivamente, Senhor, à Tua santidade. Que o Senhor seja entronizado neste lugar, Pai. Sinta-se à vontade em nosso meio e trabalhe em nossos corações. É assim que nós oramos, Pai, com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, podem sentar. Vamos louvar ao Senhor com a equipe de louvor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome santo do Senhor. Eu sei que os irmãos acabaram de sentar, mas eu queria pedir, por favor, que os irmãos que puderem ficar em pé novamente. Vamos a esse momento de louvor com alegria. E aqueles que não puderem, tudo bem, pode ficar sentado, se tiver algum impedimento físico ou motivo de saúde, mas você que está aqui, que tem saúde, que pode ficar de pé, meu irmão, daqui a pouco você vai sentar, vai ouvir a palavra de Deus numa boa, mas agora vamos celebrar e louvar com alegria, amém? Porque você que por acaso chegou triste, eu creio que você pode sair daqui alegre, transformado em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Seja o que for, não temerei, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo.
seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Aleluia. Quem crê que o Senhor está com você? Amém? Reina em mim, Senhor. Alô, continua reinando em nossas vidas, Deus. E as palmas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Amém, queridos? Queria convidar as crianças de 3 a 11 anos para vir aqui à frente, para que a gente possa orar com elas e por elas. E os tios também que vão, os tios e as tias que vão ministrar a palavra de Deus para essas crianças. Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Uma criança criada no Evangelho, educada na palavra do Senhor, irmãos, é uma bênção na igreja. Certamente estão aqui os diáconos, presbíteros, missionários, os instrumentistas, futuro da igreja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer por essas crianças, Senhor. Queremos agradecer porque desde pequenininhas, mas elas já sabem e já conhecem quem é Jesus Cristo, quem é o Senhor e quem é Deus em suas vidas. Quero orar, Senhor, pedindo que o Senhor fale para os seus corações nessa noite. Usa os tios e as tias que vão ministrar os
corações dela, e que elas saiam dali, Pai, também cheias do Espírito Santo, Deus. É assim que nós oramos, Pai, pela mediação de Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor. É teu povo aqui presente. Vamos continuar dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso. Exalte o Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sempre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Mais uma vez no início. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Pois és santo, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Podem assentar, irmãos. Livro de Judas. Lemos uma parte do livro. E agora eu quero ler os dois últimos versos, 24 e 25. A doxologia de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Curve a sua cabeça. E durante alguns instantes, vamos orar ao Senhor. As pessoas estão chegando, podem entrar.
Como dizia o presbítero Alberto, quem chegou triste, com certeza o Espírito Santo vai tocar e vai trazer a alegria de volta. Quem chegou desanimado vai sair daqui animado em Cristo Jesus. Amém? Estamos reunidos em nome dEle, para a glória dEle. Amado Senhor, graças te rendemos por este dia tão abençoado. Pela manhã tivemos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor e ouvimos a tua palavra. Agora estamos aqui, Senhor, mais uma vez, neste espaço reservado ao culto. Teus filhos e filhas estão aqui te adorando, segundo o ensino bíblico, em espírito e em verdade. E lá no seu trono, assentado no seu alto e sublime trono, o Senhor nosso Deus está recebendo os nossos louvores e as nossas orações chegaram à sua presença. A tua palavra, Senhor, foi lida. Essa palavra tem trazido tanto prazer à nossa alma, tem alimentado a nossa vida. Por isto nos mantemos de pé, Senhor. Por isto nos mantemos felizes, alegres, seguros, porque a palavra do Senhor nos dá todas essas diretrizes. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, continua falando ao teu povo. Fala através desta palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Meu amado irmão, continue com a sua Bíblia aberta. E antes de entrar nos 2 versos que lemos, eu quero trazer algumas informações que são importantes. São informações que nos mostrarão por que Judas escreveu esta carta. A epístola de Judas foi escrita, é claro, por Judas, meio-irmão de Jesus, conforme Mateus 13, 55 e Marcos 6, verso 3, mais ou menos no ano 68, 69, até o ano 70 da era cristã. O Espírito Santo levou Judas a escrever esta carta de advertência. É uma carta de advertência por conta de uma heresia que na época estava surgindo, e essa heresia estava criando problemas enormes para a vida do povo de Deus. A heresia se chamava e ainda se chama, porque ainda hoje continua aí no mundo, essa heresia é conhecida como gnosticismo. E essa heresia se alastrava dentro da igreja da era apostólica. Se alastrava. Dominava as mentes, os corações. As pessoas estavam duvidando a respeito de algumas verdades que foram ensinadas pelos apóstolos e até mesmo por Cristo. O gnosticismo ensinava doutrinas completamente espúrias, ilegítimas, mentirosas, heresias infernais. E a gente pode até dizer
que essas heresias nasceram no inferno. Elas vieram diretamente do inferno para perturbar o ambiente da igreja de Cristo. Por exemplo, eu vou citar somente 4 exemplos dessas heresias. O gnosticismo ensinava o seguinte: para eles, a licenciosidade ou imoralidade era aceita e encorajada. A imoralidade era aceita e também encorajada pelos gnósticos. Para os gnósticos, o corpo físico, a nossa carne, era o princípio do mal no homem. Portanto, o corpo teria que ser abusado de todas as maneiras para libertar o espírito. Daí, a aceitação de todo tipo de imoralidade. Se você olhar para o verso 4, Judas vai dizer: são homens ímpios que transformam em libertinagem. A palavra libertinagem significa devassidão. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, a misericórdia do nosso Salvador, a bondade do nosso bendito Jesus Cristo. Segunda coisa, e aí é terrível, os gnósticos negavam a expiação pelo sangue de Cristo. Eles negavam completamente a expiação pelo sangue de Cristo. Escutem isso. Os gnósticos, como docéticos, eles eram docéticos, e todo docético cria que o Espírito Cristo possuiu o corpo do homem chamado Jesus de Nazaré. Era a doutrina docetista, que os gnósticos trouxeram para si. Portanto, o Espírito Cristo possuiu o corpo do homem Jesus de Nazaré, quando de seu batismo, na hora que Jesus foi batizado, esse Espírito Cristo possuiu o corpo de Jesus de Nazaré. E se afastou dele no momento de sua morte. No momento que Cristo estava pendurado na cruz, no momento que ele estava sendo crucificado, esse Espírito Cristo se afastou dele. E aí eles completam. Jesus de Nazaré era um homem comum. Era um homem como qualquer outro. Sua morte não teve nenhum valor expiatório. Nenhum valor expiatório. Ele morreu ali na cruz como um homem comum. Seu sangue derramado na cruz não tem nenhum valor expiatório. Essa doutrina morreu no ano 70 ou no ano 80? Não. Nos anos 20, ou antes disso, os liberais voltaram com essa ideia, teólogos liberais, teólogos completamente liberais. Eles diziam o seguinte também: a morte de Cristo na cruz não tem nenhum valor expiatório, serve apenas como exemplo. Nada mais do que isso. Portanto, o gnosticismo também estava presente na ideia desses teólogos. Terceiro, os gnósticos negavam a imanência de Deus.
ou a presença de Deus em nosso meio. Quando estamos aqui reunidos, nos reunimos na certeza de que o Senhor está em nosso meio, amém? Que Deus está presente aqui. Os gnósticos não aceitavam isso e não aceitam ainda. Como deístas, eles criam que Deus era tão transcendental que nada mais teria com a sua criação. Em outras palavras, Deus criou tudo, criou o universo e afastou-se completamente da criação. Afastou-se dos homens, afastou-se de tudo. E aí eles completavam. A criação de Deus estava entregue às leis naturais. Deus está ausente. Deus está longe disso. Deus não faz parte da história da humanidade. Ele está ausente desta história. Eles acreditavam nisso, pregavam isso. Heresia absurda. A quarta, negavam a salvação plena. Negavam a salvação plena. Os gnósticos dividiam os homens em 3 classes. Era a ideia deles. 3 classes. Os ílicos ou terrenos, que estariam tão mergulhados na matéria, que teriam que perecer ou desaparecer para sempre. Isso é uma coisa interessante. Porque há uma seita que nós conhecemos, que eu acho que trouxe essa ideia do gnosticismo quando afirma que todos os ímpios irão desaparecer. É uma ideia da Igreja Adventista. Portanto, isso vem lá de trás. Os ílicos ou terrenos, primeira classe de homens. A segunda, os psíquicos. Estes seriam espirituais até certo ponto, como os profetas do Velho Testamento, os quais poderiam receber uma forma, observem bem, uma forma secundária de salvação. Que absurdo. Uma coisa de fato infernal. E eles dizem que os profetas do Velho Testamento, eles estavam relacionados aqui. Portanto, segundo eles, receberam uma forma secundária de salvação. E a terceira classe, os chamados pneumáticos. Isto é, os indivíduos totalmente espirituais, remidos pelo sangue, não. Remidos através do conhecimento, através da razão. Portanto, gnósticos, termo que procede do vocábulo grego gnosis, que significa conhecimento. Portanto, os homens seriam salvos, segundo eles, através do conhecimento, através da razão, até porque o sacrifício de Cristo ou o sangue derramado na cruz não tem nenhum valor expiatório. Por conta dessa heresia, irmãos, gnóstica, Judas escreveu a carta. Para combatê-los, para fazer frente a essa heresia destruidora. E Judas, meus irmãos, nessa carta,
ele insiste que seus leitores sejam apologistas da fé cristã. Isto é, os crentes defendam a fé cristã. Olhem para o versículo de número 3. Você vai encontrar isso. No verso 3. Judas pedindo para a igreja diligentemente lutar pela fé, entregue aos santos. Ele conclama a igreja, ele chama a igreja para lutar contra essa heresia infernal. Ele pede à igreja que defenda a fé. A fé que a igreja ensina, a fé que os apóstolos ensinaram, a fé que Jesus ensinou, o evangelho que Cristo pregou. Portanto, Judas chama a igreja para defender a fé cristã. 2. Judas mostra que falsos mestres já estavam atuando. Falsos mestres que já estavam atuando na vida comunitária. Estavam ensinando. Já estavam dentro da igreja ensinando essas heresias. Diz aqui o verso 4. Observem o verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Aí Judas os chama de homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Então Judas diz que esses falsos mestres já estavam atuando na vida comunitária. 3. Do verso 5 ao 19, Judas ensina com muita ênfase como a apostasia conduz à vida no pecado. Eu não vou ler tudo, porque aí eu não teria tempo para expor aquilo que eu quero expor. A gente poderia passar 2 meses estudando aqui somente o verso, do verso 5 ao verso 19, ou estudando toda a carta, mais de 2 meses. Ponto por ponto, destacando cada ponto, destacando cada heresia. Mas do verso 5 ao 19, Judas diz que essa heresia leva o homem a viver uma vida completamente arruinada, no pecado, separada de Deus, uma vida destruída, uma vida a serviço do inferno. Então, irmãos, este pano de fundo é necessário para compreendermos a doxologia dos versos 24 e 25. Quanto à verdadeira adoração. Judas encerra a sua carta mostrando aqui nesta oração, porque é uma oração, ele mostra qual é a verdadeira adoração a Cristo. Como devemos proceder? Adoração que os heréticos gnósticos ignoravam completamente. Desconheciam completamente. Não queriam se envolver com essa adoração a Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, não para ouvir um orador. Não estamos aqui para ouvir o grupo de louvor da igreja. Não estamos aqui para um encontro social, para rever amigos. O nosso propósito aqui é outro.
estamos aqui para adorar, estamos aqui para louvar, glorificar o nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus, o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém, meu irmão? Os gnósticos não sabiam o que é adorar. A questão deles era a razão. O homem é salvo através do conhecimento, através da razão, do seu pensamento, daquilo que ele adquire através do seu conhecimento. E a gente sabe que não é assim. Se não conheciam a Jesus, eles não podiam adorá-lo. Se não tiveram uma experiência com a cruz do Cordeiro, eles não sabiam adorar a Jesus. Graças a Deus que nós sabemos. Amém? Então, irmãos, depois de contemplar e escrever sobre a apostasia de indivíduos que se diziam crentes, Judas, finalizando esta breve carta, um capítulo somente, porém muito abençoada. É uma carta maravilhosa. E aí, finalizando, Judas volta seus olhos para Deus, volta seus olhos para o céu, e cheio de contentamento, Judas irrompe em louvores e ações de graças por toda bondade e suficiência do Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Depois de denunciar a heresia, de falar contra esses ímpios, de falar contra esses homens que estavam deturpando a igreja de Cristo, Judas encerra essa carta com muito contentamento no coração, cheio de alegria. Doxologia significa justamente isso: oração ou cântico cujo fim é glorificar a Deus. Depois de denunciar, Judas agora se prostra diante do Senhor e o adora. Irrompe em louvores e adora ao bendito Jesus. Além dessa doxologia, o Novo Testamento contém mais duas doxologias, que são introduzidas com a mesma frase usada por Judas. Judas introduz a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, dizendo: aquele que é poderoso. Se você for para Romanos 16, 25, Paulo vai escrever a mesma coisa, falando da pessoa de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios 3, 20, você vai encontrar a mesma palavra. Aquele que é poderoso, outra doxologia. Com estas palavras, o autor sagrado encoraja os seus leitores a se manterem firmes e em adoração, meus irmãos, pelo menos por duas razões que nós discernimos aqui no verso 24 e verso 25. E eu quero falar sobre essas duas razões. Primeiro, Judas estava adorando, e ele pede à igreja também para adorar.
aquele que é poderoso para nos impedir de cair. Amém, meu irmão? Então Judas, ele está adorando e dizendo: Senhor, me impede de cair. Judas era homem. E ele poderia, no momento de fraqueza, cair. Eu estava ontem vendo um documentário sobre a vida de Billy Graham. Documentário de mais de 2 horas. Billy Graham, embaixador de Deus. Fantástico. Você põe lá no YouTube e você vai assistir a algo que vale a pena. Você vai se emocionar, você vai chorar, você vai glorificar a Deus pela vida daquele homem que agora em novembro completará 95 anos de idade. Quando ele estava no seminário, aliás, já estava no ministério, um grande amigo dele, um grande teólogo, chegou para ele e disse: olha, Billy, eu não creio mais que o sangue de Cristo tem valor de expiação. A mesma ideia gnóstica. E ele começou a mostrar a Billy que algumas coisas da Bíblia estavam erradas. Ele era um liberal. E aquilo perturbou a cabeça de Billy Graham. Ele foi para sua casa, foi para o interior, foi para as montanhas, com a Bíblia na mão, começou a orar e ficou convencido, mediante o Espírito Santo, que este livro é a palavra inerrante de Deus. Portanto, Judas diz: Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que a minha vida não caia. Portanto, adoremos aquele que é poderoso para nos impedir de cair. O verso 24 inicia dizendo: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quem pode guardar a nossa alma é o Senhor. Quem pode guardar a nossa vida é o Senhor. Quem guarda a igreja é o Senhor. Quem guarda o povo de Deus é o Espírito Santo. Quem guarda a igreja é a palavra poderosa de Deus. Amém, meu irmão? Portanto, Judas diz: adoremos àquele que é poderoso para nos impedir de cair. Então, meus amados, Deus nos guarda em segurança dos assaltos do mal e nos impede de cairmos em ciladas. Por exemplo, cilada doutrinária. Quantas doutrinas falsas estão por aí? Vivemos num momento histórico preocupante, em razão dos desvios das doutrinas bíblicas e do esquecimento da recomendação de Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Quantas doutrinas estranhas estão aí, olha, governando as mentes e os corações. Quantas doutrinas estranhas estão dentro das chamadas igrejas cristãs. Judas afirma que certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Apresentando doutrinas mentirosas, pessoas dissimuladas.
Eu poderia contar várias histórias. Há em nosso país uma igreja que surgiu através da mente de um italiano, vindo dos Estados Unidos para o Brasil, congregou na igreja presbiteriana do Brás, em São Paulo, e de maneira dissimulada foi bem recebido, apoiado, amado, tornou-se membro da igreja, e depois aquele homem começou a se reunir com os membros da igreja, e começou a ensinar mentiras. E formou a igreja dele. Ela está aí. Grande, principalmente no sul. E são heréticos. Para eles, a única igreja verdadeira é aquela, é a deles. O resto é mentira. Conhecida como a igreja do véu. Ela iniciou assim, com uma pessoa dissimulada, recebido numa igreja presbiteriana, histórica, reformada, foi amado, abraçado, e enganou um bom grupo da igreja. Então, meus amados, o que está escrito em Hebreus 13:9 se aplica à nossa época. A esse momento histórico, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Mas também ciladas morais. Olha aqui para mim, meu irmão. Olha aqui para mim, minha irmã. A moral do terceiro milênio é totalmente influenciada por uma visão inteiramente pagã do mundo. É uma cosmovisão completamente pagã. A moral deste terceiro milênio é assim. Tudo é aceito. Todo tipo de comportamento é aceito. Não há problema, não é nada demais. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, as pessoas não chamam. Aí você vê uma poderosa rede de televisão destruindo a moralidade da família brasileira, acabando. Então Judas diz: cuidado, senão alguém pode tropeçar nesta cilada moral, aceitar tudo numa boa. Tudo está muito certo. Não há problema nenhum. Qual o problema se uma mulher se apaixona por outra? Não há problema. Mas também, meus irmãos, não devemos esquecer o que Paulo disse em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século. Eu não posso me conformar com a moral deste terceiro milênio, porque em Cristo eu sou nova criatura. Em Cristo eu sou um novo homem. E a minha moral está arraigada na palavra de Deus, em nome de Jesus. O inferno pode se levantar. Não adianta, a igreja de Cristo vai continuar pregando a verdade.
A igreja jamais se afastará da verdade bendita do Senhor. Aquilo que é pecado, a igreja continuará chamando de pecado. Gostem ou não. Mas também, irmãos, ciladas éticas. Vivemos hoje grave crise mundial de valores. Não somente aqui em nossa pátria, no mundo inteiro. Grave crise de valores. Lendo Leonardo Boff, já faz algum tempo, ele escreveu o seguinte: é um pensador católico, afastado da igreja de Roma, foi posto para fora, por conta de algumas ideias progressistas dele. Ele disse o seguinte, escreveu o seguinte: é difícil para a grande maioria das pessoas saber o que é certo e o que não é. É difícil para a grande maioria das pessoas descobrirem o que é certo daquilo que não é certo. Somente através do conhecimento da palavra, meus irmãos. Somente através do conhecimento do leite que vem deste livro santo. Do pão que vem deste livro santo. Somente através do novo nascimento. Quando o homem se encontra com Jesus, aí ele começa a desconfiar de alguns valores que antes ele acreditava que eram bons valores. Ciladas éticas. O cristão deve basear a sua vida na palavra de Deus, fazendo sempre o que é certo e deixando de fazer tudo aquilo que é errado. A Bíblia diz assim, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu diria, luz para a minha mente, luz para o meu coração. E com esta luz em minha vida, eu não vou cair nesta cilada ética. Meus irmãos, ninguém, exceto o Senhor, pode impedir de cairmos nesses ou noutros erros. Somente o Senhor, porque Ele é poderoso para nos livrar de todos os tropeços. Amém, meu irmão? Somente Ele, mais ninguém. Mais ninguém. Entendemos que não podemos guardar nós mesmos. Eu compreendi esta verdade logo quando me converti. Eu não podia guardar a mim mesmo. Somente o Senhor poderia guardar a minha vida. Somente o Espírito Santo poderia guardar a minha vida. Somente Deus poderia guardar a minha alma. Eu compreendi isso. E pela sua graça, meus irmãos, não por mim mesmo, pela graça do Senhor, pela misericórdia do nosso Deus, eu tenho me mantido em pé. Glória a Deus. Já vi muita coisa acontecendo. Coisas boas e coisas ruins. Mas o Senhor tem guardado a minha vida. O Senhor tem guardado a minha alma. Em nome de Jesus. Portanto, eu adoro aquele que é poderoso para guardar a minha alma, guardar a minha vida, guardar a minha mente, guardar os meus pés, para que não haja tropeço no meu caminhar. Eu me ajoelho diante dele.
Eu o adoro em espírito e em verdade. Segunda coisa, adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Amém, meu irmão? Adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Quem vai apresentar a sua vida diante de Deus? Você mesmo? A comunidade cristã? A instituição? A teologia? O conhecimento? A razão? A sabedoria humana? O saber humano? Não. Judas afirma: adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória, sem mácula nenhuma. A igreja vai aparecer diante de Deus sem rugas. Eu estou cheio de rugas. Muitos aqui também. Agora a palavra diz que Jesus nos apresentará ao Pai sem rugas e sem mácula. Amém, meu irmão? Então adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Olhemos mais uma vez para o verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Amém, meu irmão? Eu fico pensando o seguinte, irmãos. A caminhada neste mundo, a nossa caminhada, é uma caminhada cheia de tentações. Eu fico, às vezes, pensando nessa moçada de 13, 14, 15, 16, 17 anos, 20 anos. A juventude hoje. Quantas tentações. Quantas facilidades. A nossa caminhada é cheia de tentações, armadilhas e perigos fatais. Perigos para a alma. Perigos para o nosso coração. Para a nossa mente. Agora, meus amados, Judas afirma que Deus nos guarda. E aquele que nos guarda, nos permite afirmar, com toda convicção, que aquele que é poderoso, nos apresentará com alegria, diante da sua própria glória, em nome de Jesus. Ele vai nos apresentar diante da sua própria glória, com muita alegria no coração. Portanto, vivendo a vida cristã com discernimento, vivendo a vida cristã com integridade, venceremos todas as barreiras e tentações. E certamente, meus irmãos, chegaremos com alegria ao santo monte do Senhor, em nome de Jesus, amém? Essa é a nossa caminhada.
Mas essa caminhada tem um destino final. É a chegada no santo monte do Senhor, como lemos no Salmo 15. E vamos habitar o tabernáculo eterno de Deus para sempre. Vamos estar no mais elevado céu. Estaremos diante do trono do Senhor. Estaremos vendo a glória do Deus Todo-Poderoso. Adoremos aquele que pode guardar a nossa vida. Adoremos aquele que vai nos apresentar diante da sua própria glória. Adoremos de todo o nosso coração. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. A nossa glorificação final representa muito mais. Representa muito mais. Consistirá em sermos transformados segundo a gloriosa imagem de Cristo. Por isso a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Amém, meu irmão? Seremos semelhantes a Jesus. Seremos iguais a Jesus. Lá na Coreia do Sul eu aprendi uma coisa interessante. Com um pastor veterano. Ele disse: cristão tem que ser um pequeno Cristo. Seguidor de Jesus. E quando o Senhor nos apresentar imaculados diante da sua glória, nós seremos semelhantes a Ele. Iguais a Jesus. Vários textos do Novo Testamento confirmam esta verdade bíblica tão abençoadora. Na carta aos Romanos, se você abrir a sua Bíblia em Romanos 8, 29 e 30. Paulo escreveu assim, meus irmãos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Adoremos aquele que nos apresentará diante da sua própria glória, imaculados. Romanos diz que o Senhor glorificará as nossas vidas. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. E eu quero encerrar, meus irmãos. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, observem, coparticipantes da natureza de Jesus, da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Adoremos, meus irmãos, aquele que vai nos apresentar diante da sua própria glória, imaculados em nome de Jesus. E eu quero encerrar com o verso 25.
O verso 25 ensina que devemos adorá-lo com as mais elevadas imputações de louvor. Olhem para o verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Glória a Jesus. Um crente adora desse jeito, meu irmão. Uma pessoa nascida de novo se prostra diante do Cordeiro desta maneira, dizendo ao único Deus verdadeiro, nosso bendito Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de Judas. Glória a Deus pela carta de Judas. Glória a Deus por esta oração final. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus, que tem guardado a minha vida e tem guardado a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que tem segurado a minha mão e segurado a sua mão. Glorificado seja o nome do Senhor, que tem conduzido a nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus, que tem nos amado de uma maneira especial e maravilhosa. Bendito seja Jesus, que tem escondido a nossa vida nele mesmo. Glorificado seja o Senhor pela sua morte expiatória na cruz. Se assim não fosse, estaríamos aqui perdendo o nosso tempo. Mas louvado seja o Senhor, Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E hoje nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém. Fique em pé, meu irmão, fique em pé, minha irmã. Convidamos o grupo de louvor. E nós vamos adorar ao Senhor, continuar adorando, bendizendo o seu nome através da música. E enquanto a gente exalta o nome do Senhor, você pode sair do seu lugar e traz a sua oferta missionária. Mas eu peço que você não faça logo de imediato. Vamos ouvir a primeira parte da música, adorando ao Senhor, glorificando o nome de Jesus enquanto o grupo canta. Não saia do seu lugar agora, somente depois. É um momento de adoração. Judas escreveu: adoremos aquele que guarda a nossa vida de tropeços. Adoremos aquele que nos apresentará imaculados diante da sua própria glória. É somente Jesus. Somente Ele pode guardar a nossa vida. Somente Ele nos apresentará diante da sua própria glória, sem ruga e sem mácula. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nossa esperança, a nossa segurança está posta em Jesus. E nós não devemos temer o amanhã, porque Ele está conosco, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar com alegria. Posso crer no ar.
Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, por este momento tão importante em nossas vidas. Quando tu nos reuniste aqui, Senhor, com este propósito de falar à nossa mente e ao nosso coração, que esta tua palavra, Senhor, que nos exortou nesta noite, possa de fato ser praticada todos os dias da nossa vida. Agora, Senhor, queremos colocar no teu altar estas ofertas, Senhor, e suplicar que estas ofertas elas possam de fato fazer aquilo para o qual ela foi levantada, Senhor. Que os teus missionários, aqueles campos para onde tu mesmo enviaste através dos teus servos, que eles possam ali, Senhor, proclamar a tua palavra, e que teu Santo Espírito, Senhor, possa se fazer presente na vida daquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Usa os teus servos. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, e que todas as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos aqueles que estão empenhados na tua obra, Senhor. Abençoa aqueles que colocaram as ofertas aqui no altar. Abençoa também aqueles que não vieram à frente, Senhor, e colocaram estas ofertas, mas que estão ofertando tantas outras coisas em prol do teu reino, Senhor. Abençoa a todos igualmente, pedimos e te agradecemos por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Eu tenho alguns avisos. Antes eu quero orar, meus irmãos, por alguns pedidos, mas antes eu quero orar pelo Alberto e Silene, que estão completando 23 anos de vida conjugal, não é? Eu quero orar por eles. Silene, vem aqui à frente, por favor. 23 anos de vida conjugal, vivendo a vida cristã e dando testemunho para a glória de Deus. Amém? Amado Senhor, graças te rendemos por este momento, Senhor, de gratidão. E abençoamos teus filhos que estão aqui diante de ti, Senhor. Diante do único e verdadeiro Deus. Diante do Senhor Jesus, que é poderoso para guardar as nossas vidas. E o Senhor tem guardado esse casal durante esses 23 anos. 23 anos, Senhor, de vida conjugal. Graças te damos, ó Deus, porque no mundo no qual todos nós estamos inseridos, o casamento tem sido relegado a um segundo plano. Mas teus filhos, Senhor, entendem à luz da tua palavra que o casamento nasceu no teu coração. É plano do Senhor. Por isto estão sempre unidos. E eu os abençoo agora, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles completem 30, 40, 50 anos juntos. Envelheçam juntos para o louvor da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, há um pedido aqui de oração por uma jovem chamada Manuela Juvino, 21 anos, que se encontra internada no HGE. A Manuela é funcionária da irmã Ana Lisiane,
trabalha no escritório da irmã Ana Lisiane. Então ela pede à igreja que ore por essa pessoa que está internada com 21 anos e está passando por essa dificuldade. E eu soube hoje à noite que o irmão, muita gente não conhece, a Sueli, que é casada com Arthur. Eles ficam sentados do meu lado esquerdo ali, sempre. E o irmão da Sueli, ela é membro desta igreja, o esposo também, o irmão não é crente. E hoje à tarde, parece que hoje à tarde, ele suicidou-se. Isso foi um impacto tremendo para a família, não é? Para a vida da irmã Sueli, para a vida de toda a família. E Aguinaldo e Sônia estão lá consolando a Sueli, levando uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, porque é um momento muito difícil na vida de qualquer família, quando um membro da família resolve acabar com a própria vida, a vida que é dom de Deus. Então devemos orar pela família. Infelizmente, por ele nada mais podemos fazer. Por ele nada mais podemos fazer. Nem orar por ele. Porque depois da morte, diz a Bíblia, segue-se ao juízo. Não há como orar pela alma dele. Mas precisamos orar pela família. Orar por toda a família, a fim de que Deus console aqueles corações, aquelas vidas, e aqueles que ainda não são crentes possam ter um encontro com o Senhor Jesus, aquele que pode guardar a nossa vida de cometer um ato como este, somente o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Trabalhos da semana: segunda-feira, casais, amanhã casais aos pés da cruz. Terça-feira, 15 horas, oração. Quarta-feira, discipulado para adolescentes e jovens, e os pequenos grupos estarão reunidos. Quinta-feira, ensaio para o coral da igreja. Sexta-feira, teremos aquele culto de avivamento. Então venha você, meu irmão, traga mais alguém, teremos aqui um culto abençoado. Sábado, de 6 às 7, culto matinal, e 8 horas, reunião do conselho. Convido a igreja a se colocar em pé para a gente encerrar este culto, orando ao Senhor. Amado Deus, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, visita a família enlutada. Senhor, tem misericórdia daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Salva-os, Senhor. Que a tua graça seja derramada sobre aquela família. Os corações sejam alcançados, meu Senhor, e o consolo venha do céu, venha do trono de Deus. Oramos pela vida de Manuela, que encontra-se internada no HGE. Senhor, vai ao encontro daquela vida. Senhor, afofa o seu leito e levanta aquela jovem, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E agora, Senhor, leva-nos em paz. Tenhamos uma semana muito abençoada, uma semana vivida aos teus pés, aos pés do Senhor Jesus, aquele que nos impede de cair, aquele que nos apresentará diante da sua própria glória, imaculados. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Senhor. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre toda a igreja do Cordeiro, espalhada por toda a face da terra, hoje
e para todo sempre. Aleluia. A igreja pode assentar. Eu tenho somente mais um aviso. Eu havia esquecido. A Campege 2013, 14, 15, 16 e 17 de novembro. Inscrição: você vai investir R$ 165 com alimentação, transporte e hospedagem. Procurar a irmã Gabi Morgana. É Gabi Morgana ou é Gabi e Morgana? E é uma só pessoa. Muito bem. Então, Gabi Morgana, procurem ela e façam as inscrições em nome de Jesus. E, meu querido irmão, somente uma última palavra. Durante toda a semana, ore pelo culto da sexta-feira, a fim de que Deus possa derramar sobre nós a sua graça mais uma vez. Amém? Sexta-feira, em nome de Jesus. Durante a semana, lembre-se disso. Jesus guarda a nossa vida de tropeços e Ele nos apresentará diante da sua própria glória, imaculados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vocês assistiram na IP Farol TV. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas.